Chegou a sexta-feira, hein? Sextou, como diria o grande jornalista Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Mas você é galo, Chico. Então, se Deus quiser, na semana que vem você vai se dar mal. Mas chegou essa sexta-feira que tem cheirinho ali de Campeonato Brasileiro voltando no domingo contra o Juventude. O Fluminense volta a campo. A gente já sabe que vencer no Alfredo Jaconi é difícil. Todo mundo sabe disso. E a gente também falou sobre o histórico do Fluminense no Alfredo Jaconi antes do jogo contra o, o Juventude pela Copa do Brasil, né, naquele confronto de ida. Mas, cara, quando eu parei de novo para ler aqui o histórico, os números, é um negócio impressionante. Está caminhando para 20 anos que o Fluminense não vence o Juventude lá na Serra Gaúcha. A última vitória foi em 2005, com um gol do Petkovic no finalzinho, 4-3, um jogo maluco, cheio de gols. Escalação do Fluminense naquele jogo: Kleber, Gabriel Santos, Milton Duó e Juan. Marcão, Radamés, depois Maicon, Arouca, depois Lene, Petkovic, Tuta e Rodrigo Tioui. Depois Adriano Magrão. O técnico foi o Abel Braga. E antes desse jogo, o Fluminense tinha jogado 8 vezes no Jacone. 4 derrotas e 4 empates. É um negócio assim impressionante. E aí, para além disso, a gente está indo para um jogo que a gente pode marcar ali no calendário como o início da derrocada de fato. Não sei nem se dá para dizer que é início, porque o Fluminense já vinha muito mal na temporada, já vinha jogando mal. Mas vamos dizer que aquele empate contra o Juventude no Maracanã foi o presságio, foi o recado mais forte de que o pior estava por vir. Depois daquele resultado negativo, o Fluminense engatou 6 derrotas consecutivas, ainda sob o comando, claro, do Fernando Diniz. 4 dessas 6 derrotas foram com ele, o que acabou ocasionando posteriormente a demissão do Diniz. Depois ainda teve 2 jogos com o Marcão, forma interina, contra Grêmio e Vitória. Vou colocar na tela essa matéria do GE aqui que conta justamente essa história, né? O momento em que tudo começou de fato a dar errado, né? O Fluminense então afundado na zona do rebaixamento, 6 pontos. Chega o Mano Menezes, o time volta a pontuar na estreia do Mano contra o Internacional. E além da mudança do treinador, a mudança de jogadores, né? A principal delas, a chegada do Thiago Silva, a estreia do Thiago Silva, né? Depois teve ainda o retorno do André, o Ares voltando da data FIFA, agora não temos o André, naquele jogo também o André não jogou. E, claro, os outros reforços que chegaram nesta janela, que foram muito importantes para o Fluminense. Não estou falando isso tudo porque está na hora de dar um basta nessa situação, né? Chega de Juventude em 2024, né? A gente não está falando, com todo respeito ao Juventude, não está falando de um Corinthians, de um São Paulo. Por mais que seja difícil para todo mundo jogar no Alfredo Jaconi, 20 anos é muita coisa, né, gente? Quase 20 anos é muita coisa. E a gente, não foi só isso. Esse ano, a eliminação na Copa do Brasil, ela veio com uma vitória no Maracanã, mas poderia ter sido uma derrota também, porque o Fluminense estava caminhando para perder aquele jogo, de repente, no final ali, conseguiu virar. Então, tá de bom tamanho, né? Convenhamos. E aí, eu vou trazer um debate aqui agora, que ontem a gente teve no Giro do Jornada, KTO 1902. Aliás, se você, cara, faz o seguinte: quem está me assistindo aqui, curte meu trabalho, gosta muito do meu trabalho, me acompanha aqui no canal do Lessa. Se puder, se inscreva lá no Jornada. Se você não estiver inscrito ainda no Jornada, porque é o nosso outro projeto, que é um canal principalmente de transmissões, que é uma equipe que está sendo montada, está se fortalecendo cada vez mais para levar assim uma transmissão e conteúdos de extrema qualidade para vocês. E a gente tem a nossa live diária de 7 às 8. Então, se você puder se inscrever lá no Jornada, vou deixar o link aqui no comentário fixado. Pô, cara, vai ajudar demais mesmo. E na live de ontem, a gente teve um debate. Na verdade, um debate não, porque o meu oponente, que era o Phil, não quis debater. E eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, Phil. E você não vai passar. Assista até o final. Pode assistir até o final, porque eu sei que você vai ver. Então não adianta mentir para mim depois falando que não viu. Mas, brincadeiras à parte, a gente discutiu ontem sobre a importância desse jogo contra a Juventude e que, para mim, aí é minha opinião,
vencer o jogo de domingo é mais importante até do que o clássico contra o Botafogo, que vai ser a rodada seguinte. E aí, muita gente vai dizer: "Ah, mas então quer dizer que você prefere perder para um rival do que perder para o Juventude? Ah, então quer dizer que você que não liga para perder clássico". Depois vai ficar lá cobrando que o Fluminense não ganha clássico. Então, se o Fluminense, jogar mal, perder, não jogar nada, não pode cobrar, não pode falar mal. Vamos com calma, né, vamos com calma, porque uma coisa não quer dizer outra. A gente tá a análise aqui, ela passa, na minha opinião, passa por algo mais racional do que emocional. É claro que perder para o Juventude, para o torcedor de uma forma geral, assim, normalmente, não vai ser pior do que perder para o Botafogo. Perder para um rival é sempre pior, é sempre ruim. Ninguém quer perder clássico, isso é óbvio. Mas neste momento, eu acho que vale a gente fazer um exercício aqui, sendo mais racional, olhando para a tabela de classificação. Por que eu estou falando isso? Porque para mim é um pensamento lógico que a gente está na parte baixa ainda da tabela. O Fluminense é o 16º colocado. Gente, se o Fluminense perde o jogo, pode entrar na zona do rebaixamento. Basta uma vitória do Corinthians. Ah, mas o Corinthians vai enfrentar o Botafogo fora de casa. Beleza, difícil, mas é futebol, é possível, né? Então, uma vitória contra a Juventude significa chegar a 30 pontos e pode alcançar a 12ª colocação, tirar a vaga até do Atlético. E o Juventude, para mim, é um adversário direto, não só por estar ali neste momento, até acima, mas porque, olhando aqui a tabela, Grêmio, Fluminense e Corinthians, um atrás do outro. Eu não acho hoje que esses times vão cair. Nenhum deles, hoje, tá? Pode ser que eu esteja totalmente errado. Eu acho que o Juventude vai descer para essa briga. Dos times que estão ali, Juventude, Criciúma, Juventude e Criciúma pontuaram bastante. Acho que é um time que competiu, tem condições de pontuar, talvez não caia, mas é uma equipe que vai acabar brigando até o final, na minha opinião. Então, quanto mais para baixo a Juventude ficar, melhor. Quanto mais, porque você imagina chegar na reta final do campeonato brigando com o Grêmio, brigando contra o Corinthians, é desesperador, gente. Então a minha lógica é: vamos enfrentar domingo o adversário direto na briga pelo rebaixamento. E é muito importante vencer esse jogo. Fundamental vencer esse jogo. E acabar com esse fantasma do Jacone. E aí vamos para o próximo passo, que tem a ver com os jogos da Libertadores. Se o Fluminense. Imagina um cenário que o Fluminense perde esse jogo e entra na zona de rebaixamento. Olha como o time chega, depois de algumas rodadas fora, chega para esse confronto. Muito pressionado, já pensando de novo, pô, Z4, Corinthians está se recuperando, o Grêmio ganhou na rodada, vamos supor que ganhe. Então, fica difícil você ter realmente um foco ali na Libertadores, sabendo que, pô, de novo tá no Z4, por mais que o time tenha crescido bastante. E aí vamos pensar na rodada seguinte, aí vem o clássico contra o Botafogo. Olha só a situação. Perdeu para o Juventude, não vou nem, talvez não entre no Z4, mas perdeu para o Juventude. Aí vai enfrentar um rival que tá brigando, o campeonato do Botafogo é outro, não é o campeonato do Fluminense. O campeonato do Botafogo é pelo título do campeonato brasileiro. São momentos diferentes. Beleza. Então você vai para esse jogo pressionado entre os jogos da Libertadores, tendo que dar o seu máximo ali, tendo que, sabe, descarregar toda a energia ali, sem nem pensar no jogo da volta da Libertadores, porque além de ser um clássico, você vem de uma derrota, tá ali, se não entrou no Z4, tá perigando, tá no Z4, aí você pode emplacar 2 derrotas consecutivas. Veja bem, gente, você vai para um segundo jogo, e a gente nem sabe o que vai acontecer no confronto do Maracanã. Então pode ser um cenário muito ruim. Mas olha só, eu estou descrevendo aqui o cenário negativo. A gente pode ter um cenário positivo que vença os 2 jogos e que vai com ainda mais moral para enfrentar o Atlético. É óbvio que podemos ter esse cenário. Só que não tem como prever nada. Então, para mim, olhando para a tabela, matematicamente, racionalmente, vencer o Juventude, por isso, é mais importante do que vencer o Botafogo. Ah, mas perdeu o clássico. Cara, você ganha o Juventude, você tá entre 2 jogos de Libertadores, você tem a desculpa, entre aspas, a desculpa perfeita para perder esse clássico. Significa que você quer perder? Evidentemente que não. Ninguém quer perder. É claro que o Fluminense vai querer ganhar o Botafogo, mas se você ganhou o Juventude, foi bem no primeiro jogo, cara, desculpa. Dane-se. Se ganhou o Botafogo, ótimo, bom.
Até porque uma derrota do Botafogo também, o Fluminense vai continuar ali naquela parte de baixo. Mas, cara, assim, não dá pra ignorar o fato de que chegar a uma semifinal de Libertadores é um objetivo gigantesco, é o sonho de todo mundo e a gente quer voltar pra lá. Então, essa é a minha visão, a interpretação. Óbvio que respeito a opinião de todo mundo, como a do Fico que pensa diferente. Que não dá para pensar que é muito mais importante ganhar o Botafogo, que é um clássico, do que ganhar do Juventude. Mas é um ponto de vista, tem outros. Muita gente vai concordar com isso, outros vão discordar. Faz parte. E aí eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Vamos ver. O que você acha? É mais importante ganhar do Juventude e o clássico se torna secundário em meio a esses jogos decisivos da Libertadores? Ou não? Tem que ganhar clássico é mais importante? Enfim, deixe aí a sua opinião, porque você sabe, tem muita importância para mim. E aí eu aproveitei para ver o que a KTO está preparando para esse jogo aqui, para esse Juventude Fluminense. Olha só, odd 2,85 para o Juventude vencer, 2,45 para o Fluminense ganhar do Juventude. Então, um leve equilíbrio, evidentemente, equilíbrio, mas um leve favoritismo ali até para o Fluminense, mesmo fora de casa. O Juventude vem de uma eliminação, né, na Copa do Brasil, pro Corinthians, traumática e tal, talvez venha com moral mais abaixo. Até, não vou dizer que surpreendeu, mas eu esperava ali, talvez pelo fator Alfredo Jaconi, né, o inverso, talvez ali, o inverso, apenas por isso. E aí, olhando aqui empate, Fluminense, o empate 1,40 não tá tão bom assim, 1,70 para as duas equipes não marcarem, para ambas marcam 2,5. Até uma odd, acho que é uma odd interessante. Juventude jogando em casa, né, um 2-1, Fluminense estaria de excelente tamanho. Aliás, por sinal, se você não tem cadastro na KTO, se inscreva lá, por favor, faz seu cadastro lá, utilize o cupom JORNADA, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Se você está aqui sempre no canal do Lessa, não está na KTO, cara, dá essa força aí, faça a sua inscrição, porque parceiros como a KTO são fundamentais para que a gente possa ter um crescimento cada vez maior e levar até vocês sempre o melhor conteúdo de Fluminense. Então, conto com geral. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, como sempre, aqui no canal do Lessa. Mais um dia de trabalho forte no CT Carlos Sachírio. Penúltimo treino do Fluminense, antes do confronto de domingo. O Fluminense treina no CT e viaja em seguida, já nesta sexta, para Caxias do Sul. A última atividade será já na cidade, o local do jogo do próximo domingo. Fechou? Um abraço, tamo junto, valeu!